A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, a nossa aplicação pessoal, onde tiramos um momento para meditar e para crescer na palavra do Senhor. Estamos aqui, lendo a Bíblia e extraindo lições da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Você que já acompanha o nosso canal, já entende o que é a aplicação pessoal, que leva até o nome da Bíblia, aplicação pessoal, embora algumas coisas são tiradas daqui, sim, porque nos ensina, em nome de Jesus. E eu até aconselho, se você não tem uma Bíblia e quer comprar, compre a sua aplicação pessoal. A minha já é bem antiga, amém? Já precisou, eu reencapei, mas eu gosto muito dessa Bíblia, ela nos abre o entendimento para muita coisa, amém? Em nome de Jesus. Embora eu goste de usar várias versões, eu uso a King James, uso a Ferreira, em várias linguagens, tenho a corrigida e revista, tenho uma ampliada, em nome de Jesus. Agora, eu tinha por último adquirir a The Way, que é a linguagem de hoje, muito boa também, em nome de Jesus, amém? Mas o importante é estarmos lendo a palavra e crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, lembrando que se você, sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, para que todos juntos possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa aqui nos comentários seu pedido de oração, seu testemunho, em nome de Jesus. Como foi o início de 2020, como está sendo o início de 2024 para você, em nome de Jesus. E também você pode deixar o seu questionamento bíblico, amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Juízes, no capítulo 18, amém? Nós vamos ver que a cegueira espiritual, ela tem uma consequência não apenas na nossa vida, mas também na daqueles que nos cercam, amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui, sim. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque, até aquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que deveria ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo, e eles foram mandados da cidade de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto lá estavam, perceberam pelo jeito de o jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: "O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá?" Ele respondeu: "Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele." Então, aí disseram ao moço: "Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem." O sacerdote respondeu: "Não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem." Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto e ele respondeu: "Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados, vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. E Deus está a dando a nós." Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan.
Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles homens, 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís, disseram aos seus companheiros: vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado a prata? Há também outros ídolos e uma roupa sacerdotal. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folheado a prata, os outros ídolos e a roupa sacerdotal. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique quieto, não diga nada. Venha com a gente, seja nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de o sacerdote apenas de uma família? O sacerdote ficou muito contente. Pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvir os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: o que é que há? Para que toda essa gente? Ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de disserem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram os seus moradores e queimaram as cidades. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Rehob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram para fora de sua terra, e o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que ao ler essa passagem acha que Deus estava, como eu posso dizer, agradado daquela situação. Só que na realidade não. Aqueles homens, eles não estavam seguindo a Deus, aqueles homens não estavam segundo a vontade de Deus, e aquele sacerdote não era guiado por Deus. Ele era guiado por seus intuitos e por seu feito, porque afinal de contas toda a adoração dele se baseava em ídolos, naquilo que Deus condena. Mas aí você pode dizer: irmão, mas por que eles prosperaram em tudo que eles fizeram? Quem disse a você que porque uma pessoa está prosperando, Deus está do lado dela? Muito pelo contrário. Nós temos que entender o que Jesus disse naquela palavra, quando ele falou a parábola do negociador incompassivo, Aquele homem que ele enganou o seu próprio patrão para preservar o seu emprego e para ainda sair por bom. E ele disse: as pessoas deste mundo são mais sábias, eles têm mais o quê? Eles são mais astutos, Não é que eles sejam mais sábios, porque a sabedoria real ela vem de Deus. Se a pessoa não busca sabedoria em Deus, ela não é sábia. Ela pode ser inteligente, ela pode ser uma pessoa
como eu posso dizer, grande discernimento, mas jamais sábia, porque se eles fossem sábios, eles não estariam ali adorando a deuses, sabendo que aquela adoração ela não era agradável ao Senhor e que Deus não estava no meio deles. E nós vemos aqui algo também que nos mostra que não tinha a presença de Deus. Não existe essa coisa de ter um sacerdote para uma casa. Aqui nós vemos que esse homem ele se vendia. Nós vimos que esse jovem ele estava segundo o seu desejo, a sua vontade, o ensejo do seu coração. E Deus ele não é compatível com essas coisas. Nós temos que entender que esse povo ele já começou errando. As outras tribos, eles alcançaram a promessa porque eles lutaram e conquistaram, porque Deus era com eles. Mas eles foram covardes. O que foi que eles fizeram? Eles buscaram uma terra que não tinha defesa, eles buscaram uma terra que não tinha armamento, eles buscaram um povo que estava tranquilo, um povo que não fazia mal a ninguém, para derrotar e se apossar das terras daquele povo, quando a terra deles estava lá, no meio ali do povo para ser conquistada, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles buscaram um caminho mais fácil. Meus irmãos, nós temos que aprender que o caminho mais fácil não é o caminho que Deus designou para nós. Mas o caminho que o Deus designou para nós é aquele aonde Ele está à frente. O caminho que Deus designou para nós é aquele aonde Ele está na direção. Não aquele que nós buscamos. Amém? Então, com certeza aquele povo ele não ia se dar bem. Aquele povo ele não estava seguindo a vontade de Deus. Aquele profeta, aquele servo, aquele levita, ele não estava sendo usado por Deus. Jamais Deus iria falar através de ídolos. Jamais Deus iria falar através daquelas imagens. Pode ser folheada a prata, a ouro, não importa. Deus ele disse através de Moisés: não fazei para vós imagem de escultura para adorar. Isso é abominação para Deus. Então Deus ali, ele mostra, né? Nos é mostrado através da palavra de Deus como as pessoas elas podem ser traiçoeiras para alcançar os seus objetivos. E isso está errado. Nós não temos que estar aqui querendo alcançar os nossos objetivos. Nós estamos aqui para alcançar os objetivos de Deus, para viver os sonhos que Ele coloca no nosso coração. Nós vemos que ali a estola sacerdotal estava presente, a éfode, né? E ali, o que acontece? Eles roubam e ainda levam o sacerdote. E Mica vai atrás. E Mica acaba sendo castigado. Aleluias, glória a Deus. Porque ali nós podemos perguntar, mas por que Deus permitiu tudo aquilo? Mica estava sendo castigado por tudo que ele fez. Que ele fez de errado. Isso nos mostra o quê? Quando você coloca a confiança no homem, você é traído. A palavra de Deus diz: maldita o homem que confia no outro. Aleluia, porque a nossa confiança está em Deus. O ser humano, ele pode ser traiçoeiro, o ser humano, ele pode ser, ele pode nos surpreender a cada dia, a cada momento. Aleluias. Então confie em Deus, confie no Senhor. Às vezes somos decepcionados porque colocamos nosso amor e nossa amizade de tal forma em uma pessoa que quando aquela pessoa ela é humana, porque ela erra. Assim como você é decepcionado, você decepciona. Às vezes você pode até pensar assim: mas eu nunca decepcionei ninguém. Será? Será mesmo? Será que não existe uma pessoa que nunca foi decepcionado por você? Será que não existe uma pessoa que nunca foi decepcionada por mim? É isso que nós temos que entender. E que a palavra de Deus, ela nos ensina. Que nós precisamos estar em vigilância, porque senão, se nós iremos cair. Por que essa tribo, ela caiu? Porque ela perdeu a direção. Porque ela foi covarde, porque ela não teve coragem de enfrentar os seus verdadeiros inimigos. Aleluias, glória a Deus. E aqui também a gente vê o risco e o perigo de um sacerdote que não executa o seu trabalho como deveria ser, né?
Aleluias, glória a Deus. Nós vemos aqui esse levita, ele estava prestando serviço a Deus em uma casa, quando deveria estar ali na tenda da congregação. Aquele homem estava negociando a sua fé, negociando seu ministério, e quando um sacerdote se corrompe, toda a nação regida por aquele sacerdote, ela se corrompe, todo o povo regido por aquele sacerdote, ele se corrompe. E a gente vê que o quê? O temor a Deus, a reverência à palavra, ela acabou sendo extinta. E os homens começaram a fazer segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. E nós vimos aqui que acontece o quê? Que os danitas, eles roubaram os ídolos, o sacerdote, e não restou nada a Mica. Porque a sua posição espiritual estava no material, não estava em Deus. Nós vimos no capítulo passado que eles cometeram um erro e tentaram, ele e a mãe dele, ajeitar um erro com outro erro que se tornou pior do que o primeiro erro. Lembre-se, um abismo chama outro. Não tem como você querer ajeitar, dar jeitinho nas coisas. Nós precisamos realmente nos arrepender dos nossos pecados, nos consertar, para que isso não vire uma grande bola de neve e acabe vindo para cima de nós e nos esmagando. Foi isso que aconteceu com Mica. Virou uma grande bola de neve e acabou se voltando contra ele e deixando ele vazio e de mãos atadas. Nós entendemos aqui que ele fala o quê? Que apenas os danitas derrotaram Laís com uma intenção egoísta. E hoje em dia, muitos de nós justificam nossos erros através de seus sucessos. Vemos pessoas que não querem compromisso com Deus, que usam louvores como um amuleto, e dizem assim, não, mas Deus não está me castigando, Deus está comigo, porque tudo que eu faço está me indo bem. Será que está? Será que realmente você tem paz? Será que realmente você tem alívio na sua alma? Será que realmente você acredita e você tem certeza do teu futuro? Porque você tem um Deus Todo-Poderoso que está trabalhando em teu favor? Será? Ou você está vivendo como uma folha levada pelo vento? Uma folha seca que hoje pode estar sendo simplesmente ali naquele refrigério, mas amanhã pode cair numa grande fogueira? É isso que nós temos que entender. A verdadeira adoração a Deus não pode ser mantida por sacerdotes descompromissados. A verdadeira adoração a Deus é cumprida com pessoas que são realmente fiéis ao Senhor. Lembre-se que a palavra diz que que você, que o casal, eles são sacerdotes dos seus lares. Isso não quer dizer que eles não precisam congregar. Isso não quer dizer que eles não precisam estar numa igreja, não. Isso quer dizer que o domínio da casa deles está na mão de Deus, mas Deus quer usar a vida deles dentro da casa deles. Por isso, dentro da sua casa, você não pode permitir idolatria. Dentro da sua casa, você não pode permitir abominações. Dentro da sua casa, você não pode permitir coisas que não agradam a Deus. Mas aqui nós vemos exemplo que começou aonde? Começou desde os lares dessa pessoa. Então, uma atitude errada chamou a outra. Aleluias. Nós temos que entender que esses danitas, eles veneravam uma adoração que para Deus era uma abominação. E eles sabiam disso porque eles conheciam a regra, eles conheciam a lei. E muitas vezes nós somos desse jeito, nós conhecemos como Deus quer que a gente haja, nós conhecemos qual é o caminho de Deus, mas nós trilhamos um caminho errado e porque a gente acha que está indo bem, o que acontece? A gente acaba, amanhã ou depois, colhendo um fruto amargo e querendo botar em Deus a culpa desse fardo. Não é assim. Entenda, o Senhor tem vitória para a tua vida, mas você precisa estar ali, derramado na presença dele, compromissado com ele. Compromisso com Deus não se quebra. Entenda que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel e ela é eficaz em sua vida para fazer cumprir infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. E Deus, ele declara, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal,
mas você precisa confiar em Deus. É melhor viver na guerra, aqui, momento de tribulação, momento de adversidade, mas tendo o Senhor à tua frente, o Senhor como aquele que te sustenta, do que você viver um momento de bonança, estando longe da presença de Deus. Não vale a pena. Então, volte-se para o Senhor, conquiste o que Ele tem para você. Embora com luta, com dores, mas você está com Deus, persevera e você vai conquistar e vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Não se deixe levar pelo engano do momento, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Deus querido, Pai eterno, obrigado por essa palavra. Senhor, te apresentamos os cadernos de oração e te apresentamos nossa vida, nossa casa e nossa família. Pai, não nos deixa, Senhor, ser levado pelos enganos e pelos enganadores. Ó meu Pai, em nome de Jesus, mas que possamos, Senhor, ser guiados pela Tua palavra. Que possamos conhecer a Tua palavra, Senhor, para viver ela e não esquecer dela. E não deixar, Senhor, que nenhuma palavra, Senhor, que venha, Senhor, massagear o nosso ego, venha tentar nos afastar de Ti. Mas que possamos estar firmes na Tua presença. Em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, as nossas motivações, Senhor. Dirige todas elas, que elas sejam agradáveis a Ti, em nome de Jesus. Cuida de nossa casa, nossa vida e nossa família. Visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão cansados, sobrecarregados. E dá, Senhor Deus, o refrigério, o alívio, o renovo, a coragem necessária para alcançarmos as nossas bênçãos. Mas não queremos as bênçãos do mundo, queremos as Tuas, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e fica alerta. Não é o mais fácil que Deus quer te dar, é o mais abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.